Ao pesquisar nos livros de história, você encontrará muitas anedotas sobre o papel que o álcool e outras substâncias viciantes desempenharam na formação das sociedades ao longo da história humana. Os faraós do Antigo Egito pagavam seus trabalhadores agrícolas com pão e cerveja. O vinho grego era uma das mercadorias mais valiosas do mundo antigo, então, quando os cartagineses venderam seu vinho de baixa qualidade no exterior, rotularam falsamente os ânforas como vinho grego. Os britânicos notoriamente forçaram o acesso e o controle sobre a economia chinesa do século XIX, vendendo ópio ilegalmente ao seu povo. Mas nenhuma relação histórica entre uma sociedade e uma substância viciante é tão fascinante, sinistra e pouco comentada quanto a relação entre a Rússia e a vodka. Não há nada de especial na vodka. Não tem gosto, nem sabor, nem cheiro. É apenas álcool etílico simplesmente produzido a partir de trigo ou centeio. E esses fatos simples e não muito especiais da vodka são exatamente o que a torna tão especial. Sua simplicidade permitiu que fosse produzido e consumido em massa por camponeses simples em toda a Europa Oriental a partir do século VIII. Qualquer camponês poderia fazê-lo e qualquer camponês poderia vendê-lo até os 14 anos 80. Até então, as terras que conhecemos como Rússia eram um conjunto de pequenos principados e reinos independentes, até que Ivan III se tornou o governante do Ducado de Moscou e por conquista uniu os principados sob um reino russo do qual se tornou o czar. Ivan estabeleceu um governo centralizado com um governo autocrático centralizado controlado pelo rei e, ao construir seu estado, notou a popularidade daquele espírito inebriante barato entre seus camponeses e teve uma ideia. Ele proibiu a produção e venda de álcool pelos camponeses e declarou sua produção e venda de álcool um privilégio real. Todo o álcool era agora propriedade da coroa russa e só podia ser produzido e comprado da coroa russa. Esta era uma fonte garantida de receita para a família real russa, um monopólio sobre um produto barato que todos queriam e que poderia ser produzido em massa a preços muito baixos. Ao longo dos séculos, os czares abriram fábrica de vodka após fábrica de vodka, bombeando álcool barato enquanto enchiam seus próprios bolsos. Um sistema que era tão lucrativo que, quando Catarina, a Grande, recompensava nobres menores por seus serviços, ela não lhes dava terras. Mas a produção e venda de vodka concede subsídios para lucrar com esse monopólio lucrativo, um sistema que durou quase 428 anos. E por mais que isso possa parecer apenas uma pequena anedota histórica interessante sobre um sistema econômico mercantil há muito desaparecido, há muito mais do que isso. Algo sinistro, cujas reverberações ainda ecoam pela sociedade russa até hoje. O álcool é um veneno prejudicial à alma e ao corpo. Portanto, é um grande pecado beber álcool e oferecê-lo a outras pessoas. E é um pecado ainda maior produzir e vender esse veneno. Esta frase é de Tolstói. Quando o czar Nicolau I teve que rescindir os poderes de um corpo eleito em 19h05, uma das primeiras coisas que os liberais e social-democratas russos recém-eleitos para uma posição de poder desejaram fazer foi combater os enormes problemas de alcoolismo da Rússia. O primeiro passo foi pedir ao famoso e reverenciado romancista que escrevesse um rótulo de advertência a ser impresso em cada garrafa de vodka. O czar, dono de toda a indústria do álcool, recusou porque o sistema que os czares estabeleceram ao longo de 400 anos não era apenas uma fonte de receita. Ao controlar todo o mercado, eles também determinavam o preço e, consequentemente, mantinham a população embriagada com um suprimento em massa constante de vodka barata e amplamente disponível. Um camponês que desperdiça seu dinheiro em vodka está bêbado demais para pensar em sua situação e como se meteu nela, bêbado demais para organizar qualquer protesto contra suas circunstâncias. Tão bêbado que espanca seus filhos para que fiquem bêbados como ele, e tão bêbado que espanca sua esposa em submissão. No fundo, aquele camponês é um camponês a serviço da segurança do regime que o mantém embriagado. Os czares da Rússia estabeleceram um lucrativo sistema de alcoolismo subsidiado pelo Estado,
que não apenas lhes garantiu riqueza pessoal, mas também a segurança de seu regime. Eles eram, em essência, traficantes de drogas, ou pelo menos dependiam do mesmo mercado alimentado por vícios com o qual um traficante de drogas confiaria. O alcoolismo é uma doença horrível, aumenta a pressão sanguínea, vasos sanguíneos inflamados e inchados, insuficiência renal, pancreática e hepática que leva a um excesso de células de gordura criando abdômenes deformados. Mas longe dos efeitos individuais, o álcool também faz parte de um círculo vicioso de miséria social. Ninguém acorda um dia e decide se tornar um viciado. O vício é pré-condicionado à miséria e ao desespero. Aparece onde há desespero e desesperança, e aumenta perversamente essa desesperança. O alcoólatra não apenas se torna mais desesperado e miserável, mas também contribui para a miséria e desesperança daqueles ao seu redor. Surpreendentemente, o vício em grande escala social cria conflito social e miséria, ao mesmo tempo em que rouba dos afetados os meios de fazer algo a respeito. É por isso que o narcotráfico vem acompanhado de violência, declínio social e descontentamento das comunidades, pois utiliza a miséria como mercadoria econômica. É por causa disso, e amplamente esquecido hoje, que o Partido Comunista Russo era um partido proibicionista que defendia a proibição de bebidas alcoólicas. Na antiga propaganda soviética, você encontrará isso refletido, assim como nos velhos filmes soviéticos, nos quais os revolucionários quebravam garrafas de bebida como se fossem correntes que os prendiam. O leninismo era estritamente proibicionista e declarava que o álcool era um vício pelo qual a burguesia subjugava e controlava o proletariado. Consequentemente, após a aquisição bolchevique, as fábricas de vodka do czar foram todas fechadas e fechadas. Por um tempo, quando Stalin tomou o poder, ele reabriu as fábricas de vodka, começou a encher as garrafas novamente e as distribuiu barato entre o público. Stalin praticamente reconstruiu o antigo sistema czarista de alcoolismo subsidiado que os revolucionários tentaram desmantelar. Ele apenas mudou o nome para vodka do povo. Em um movimento muito cínico, o povo russo já tinha uma vodka do povo há 400 anos. Essa série de eventos é comentada por George Orwell em seu famoso livro Animal Farm, uma cena muitas vezes esquecida em que os animais em sua revolução destroem todo o álcool que encontraram na casa do fazendeiro Jones, exceto Napoleão, que se rouba com algum licor. E o sistema czarista, restabelecido por Stalin, permaneceu em vigor durante os 60 anos restantes da história soviética. Seus efeitos foram sentidos com mais força a partir dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980, durante o crescente declínio econômico da União Soviética. Naqueles dias não havia muito pelo que trabalhar, não havia muito o que comemorar, havia uma guerra perdida ainda sendo travada no Afeganistão e não havia muito para o Estado vender, mas sempre havia dinheiro a ser ganho quando o socialismo falhava. Vendendo garrafas de vodka barata a um público miserável. A recente série da HBO, Chernobyl, fez um excelente trabalho ao sugerir ao público como, no final dos anos 1980, a sociedade russa tinha um problema de alcoolismo sistemático e profundamente arraigado. As garrafas de vodka Stochinaya que você vê na série também são um tanto famosas porque você não conseguia mais fechá-las depois de tirar a tampa. Eles foram feitos dessa forma porque, na produção, a suposição era que o russo médio, ao abrir uma garrafa de vodka, a terminaria de uma só vez, portanto, não era necessário fechar a garrafa. No final dos anos 1980, o problema do alcoolismo chegou a tal ponto que Gorbachev, em desespero, promulgou a proibição de bebidas alcoólicas. Isso resultou no aparecimento em massa de fábricas ilegais de vodka em todo o país e, portanto, foi abandonado. Hoje, quase 30 anos após o colapso da União Soviética, os problemas permanecem. O sistema de alcoolismo subsidiado pelo Estado não existe mais. As fábricas de vodka, porém, foram privatizadas e pertencem a oligarcas que ainda vendem a vodka a preços baixos. Nenhuma medida foi tomada pelo governo russo para conter o alcoolismo sistemático benigno e o consumo excessivo de álcool do público russo.
As ramificações disso são, obviamente, sentidas nas taxas de criminalidade, produtividade, declínio social e miséria. A Rússia acabará por não ter que enfrentar um legado de 400 anos de alcoolismo. E isso é mais do que uma aula de história, muito menos restrita à Rússia. Pense na atual crise de opiáceos nos Estados Unidos. Como a resposta atual à miséria social é distribuir pílulas para ajudar o estômago das pessoas durante seus dias e vidas. Como uma dependência totalmente legal de substâncias aditivas foi criada nos Estados Unidos com um lucro que usa a miséria social e individual como uma mercadoria de mercado e, mais ao ponto, como ela é amplamente ignorada e não é um tópico de discórdia. Comunidades cheias de drogas e miseráveis muitas vezes se encontram em tal estado porque é a miséria e a desesperança que cria as condições de mercado perfeitas para substâncias viciantes que consequentemente aumentam a miséria e a violência enquanto roubam das comunidades a capacidade de se livrar delas. Toda a nossa compreensão do vício e como ele atua na sociedade por meio dos males que cria é amplamente falho e dominado demais por um padrão de julgamento que reduz o problema a indivíduos a serem punidos, em vez de males sociais que precisam de soluções. If you're interested in this topic and want to know more, I recommend to you to read Drink: A Cultural History of Alcohol by Ian Gately.